Ninguém andando no canal. Vem comigo na leitura bíblica, no capítulo 1 do livro de Neemias. Amém, Neemias, no capítulo de número 1, vai dizer assim: de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isso é, entre novembro e dezembro do 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, em Susã, Ananias, onde meus irmãos veio de Judá com mais alguns homens, indaguei-lhe pelos judeus que havia voltado, os que sobreviveram do cativeiro, a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grandes tribulações, privações e humilhações. Os muros de Jerusalém foram derribados e as portas das cidades queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e em oração diante do Deus dos céus e desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpre a tua palavra e a tua aliança, e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras dessa oração que o teu servo está apresentando diante de ti, de dia e de noite. Capítulo de número 2. E no mês de Nissan, de Abib, isto é, entre março e abril, do 20º mês de Artaxerxes, a hora de servir e ouvir, levei ao rei. Nunca antes havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido? Você não está enfermo. Isso só pode ser tristeza de alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto está triste, como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que está desejando me pedir? Nesse instante fiz uma rápida oração a Deus dos céus e repeti: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permita ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós estamos nesse momento lendo um texto, o livro de Neemias. Esse livro foi feito por Neemias. Essa história que nós acabamos de ler aconteceu, é algo pós-exílio. Israel havia perdido toda a sua beleza e formosura, porque foram todos destruídos. Alguns que ficaram estavam morrendo de fome. E a Bíblia vai dizer que este homem, por nome de Neemias, ele servia como copeiro no palácio do rei. Neemias tinha uma vida muito confortável. Imagino eu que tinha uma cama muito confortável, provava dos melhores banquetes daquela época.
do reinado, porque ele era um copeiro. Uma vida muito estável, uma vida abastada, uma vida cheia com as melhores roupas, com as melhores comidas, com tudo que ele podia usufruir de bom. Mas chega um momento da sua história, da sua vida, em que um dos seus irmãos chega até ele. A Bíblia vai dizer que isso aconteceu nos meados de novembro, dezembro, que é o mês de Quisleu, dentro do calendário judaico. A Bíblia vai dizer que o rei Artaxerxes reinava naquela época. Ele quem estava no comando, ele quem governava naquela época. E Neemias era o seu copeiro, aquele que provava toda a alimentação do rei antes que ele pudesse, algum mal, algum veneno, alguém tentasse matar o rei. Neemias tinha um cargo de muita responsabilidade. Ele é quem seria morto. A Bíblia vai dizer que no versículo 2, que Ananias, um dos seus irmãos, veio ajudar com mais alguns homens. E ele, sabendo disso, ele vai indagar o seu irmão e vai dizer: como está os nossos irmãos judeus? A pergunta dele era: como está os nossos irmãos judeus? Versículo 2, ele vai dizer: sobreviveram no cativeiro. Por quê? Porque muitos haviam morrido no cativeiro. Não suportou o cativeiro, partiram, não suportou a prisão, não suportou o cativeiro, e eles acabou morrendo. Aqueles que não tinham morrido ainda, aqueles que estavam vivos, ele vai dizer, está vivendo na província, mas diante de uma grande tribulação. Grandes tribulações estavam acontecendo naquela província. E não só isso, ele vai dizer que eles estão vivendo no meio de grandes tribulações,